Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é os caboclos quibandeiros. Bom, antes de começar o vídeo, quero mandar um abraço para o Lucas, que é um irmão que faz parte aqui da nossa corrente, a corrente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, e ele me cobrou, agora numa reunião que a gente teve aqui, de estudo e desenvolvimento, ele me cobrou o vídeo, que eu tinha prometido esse vídeo referente a esse tema, Caboclos Quibandeiros, que eu tinha prometido acho que no vídeo anterior. Bom, então existem alguns temas ou fundamentos de Umbanda que são difíceis de se explicar, porque não existe uma definição unânime. Ao contrário, existem vários conceitos, muitas vezes distintos, sobre o mesmo fundamento, e normalmente, em cada lugar que se vai, cada um tem uma ideia diferente sobre o assunto. Falar sobre os caboclos quibandeiros é quase isso, pois não existe uma unanimidade sobre as características e objetivos dessas entidades. E cada um que eu vejo, cada dirigente, cada médium quer ser o dono da verdade. Muitas vezes nos deparamos com irmãos que ficam melindrados quando percebem que suas ideias não são consideradas por outros irmãos. Eles acham que eles são os donos da verdade e que as pessoas têm que acreditar naquilo que eles dizem e pronto. Senão, as pessoas estão erradas. Alguns dirigentes, agora entrando no tema propriamente dito, alguns dirigentes falam que a linha ou falange dos caboclos quibandeiros é uma linha exclusivamente da Quimbanda. Alguns anos atrás, eu peguei um livro chamado Reino dos Exus, alguns anos não, muitos anos atrás. Parece que era José Bittencourt. Eu não recomendo esse livro, porque é um livro que eu não concordo com o que tem ali. Então eles fazem relações dos Exus com demônios da Cabala. E esse tipo de coisa que tem a ver mais com a Quimbanda, tá? Com a Quimbanda e com outros tipos de seitas do que com a Umbanda propriamente dita. E lá no final do livro falava nessa linha, nessa falange de caboclos quimbandeiros. Então o pessoal fala que a linha de caboclo, dos caboclos quimbandeiros, aliás, é uma linha que é única e exclusivamente da Quimbanda, que é uma religião diferente da Umbanda. Logo, esses fundamentos, algumas ideias que as pessoas têm sobre os caboclos quibandeiros não aparecem nos fundamentos que são mais conhecidos dentro da Umbanda, das linhas de Umbanda, principalmente da Umbanda esotérica, da Umbanda sagrada, dessa Umbanda tradicional que a gente conhece. Essa linha de caboclos quibandeiros é comandada pelo Caboclo Pantera Negra. Isso todo mundo sabe. Que para alguns se trata do espírito de um antepassado, de um ancestral, que foi um cacique, um chefe de uma tribo ameríndia, ou seja, de uma tribo ou de tribos indígenas que se localizavam no passado geograficamente na América do Norte. Bom, essa é uma teoria a respeito dos caboclos quibandeiros e a respeito do próprio Caboclo Pantera Negra, que é considerado o chefe dos caboclos quibandeiros. Já outras pessoas falam, e é por isso que eu digo que tem certos assuntos que são difíceis da gente colocar aqui, porque não existe uma unanimidade. As pessoas vão dizer que é assim, que não é isso, e outro vai dizer que não é nenhum dos dois. Então é bem complicado, tem certos temas que são bem complicados. Já outras pessoas falam que o Caboclo Pantera Negra, chefe dos caboclos quibandeiros, tem origem histórica e espiritual nas tribos africanas do sul da África.
E para complementar esse fundamento, alguns irmãos concluem, eles afirmam que todos os outros caboclos quibandeiros possuem a mesma origem histórica e espiritual do caboclo Pantera Negra. Bom, mas quem são os caboclos quibandeiros? Algumas pessoas dizem que só existem 7 ou 8 caboclos quibandeiros legítimos. Quem são eles? Bom, o principal que a gente já sabe, que a gente já viu aqui no vídeo ou no áudio, é o Caboclo Pantera Negra, que é o chefe da linha ou o falange. E, junto com ele, mais 7, contando com ele ou não contando com ele próprio, tá? Então, vamos explicar assim. Bom, então existe uma crença que tem o Pantera Negra, que é o chefe, e mais 7 caboclos quibandeiros. E tem uma outra crença que diz que existem somente 7 caboclos quibandeiros, sabendo que entre esses 7 está também o próprio Pantera Negra, o chefe dos caboclos quibandeiros. Bom, a partir dessa premissa, temos 7 ou 6 caboclos que vamos citar agora, que são considerados caboclos quibandeiros legítimos, tá? Além do Pantera Negra. Então, além do Pantera Negra, temos o Caboclo Gavião Negro, o Caboclo Treme Terra, o Caboclo Arranca-Toco, o Caboclo Bug Feiticeiro, o Caboclo Antônio Mal, o Caboclo Serra Negra e o Caboclo Pedra Negra ou Pedra Preta. Quando a gente considera que o chefe, o Pantera Negra, é contado na formação do 7, então é retirado um caboclo, tá? Para poder formar o 7. No caso, retirado o Caboclo Pedra Negra ou Pedra Preta, tá? Mas isso vai variar de tradição para tradição. Eu não tô querendo entrar no mérito aqui de quem tá certo ou errado, não é esse meu objetivo, tá? Eu só cuido da minha vida e dos fundamentos e doutrinas e normas do meu centro, né? E o meu centro não é um centro de quimbanda. Eu não toco quimbanda, só toco umbanda e umbanda sagrada ou umbanda tradicional. Contudo, né, como sempre, algumas pessoas vão dizer que existe outra formação, tá? E nessa formação a gente vai ver alguns nomes citados acima e outros nomes que não citaremos, né? Pois vai tornar esse vídeo muito grande. Então, alguns irmãos vão dizer que além desses nomes que eu citei, tem mais outros nomes, que alguns nomes que eu citei não fazem parte dessa lista, e aquela história toda que vocês já sabem, cada um quer dizer que sabe mais do que o outro, aquele velho problema do umbandista, né, de querer ser o dono da verdade. Eu tô certo, né, como eu já ouvi muito pessoal falar, o que eu sei tá certo e o resto todo mundo tá errado, todo mundo é ignorante, né, no sentido de ignorância e de falta de conhecimento, eu que sou o dono da verdade. Então isso tem muito por aí, né, só que esse a gente sabe não é o objetivo da Umbanda. Quais são as características dos caboclos quibandeiros? Novamente, nos deparamos com um leque de informações, tá? Distintas, com ideias e fundamentos que são considerados por alguns e desconsiderados por outros. E, novamente, cada um se diz dono da verdade, ou seja, aquela velha frase que costumeiramente vemos nos terreiros, ou melhor, ouvimos nos terreiros, que eu vou ter que repetir. Eu estou certo e quem pensa diferente está errado. Eu estou certo e quem pensa diferente é ignorante, no sentido de que, né, não tem conhecimento. Mas também temos, graças a Deus, algumas características que são consideradas pela maioria, que diz que, isto é, podem se manifestar nas giras da esquerda e trabalharem junto com os compadres e as comadres, na segurança dos terreiros, encaminhando quiumbas e obsessores e quebrando demandas e trabalhos negativos de magia. Tá? Isso é uma consideração, uma informação a respeito dos caboclos quibandeiros que é unânime, que é quase unânime, vamos dizer assim, tá?
E eu concordo. Mas também podemos dizer que os caboclos quibandeiros são ótimos para aconselhamentos e também nos trabalhos de passes aos consulentes são magníficos. Então, receber um passe de um caboclo quibandeiro naquele momento que tu tá demandado, que tu tá com depressão, uma energia negativa, vai ser muito bom, porque eles têm realmente uma facilidade de lidar com energia negativa muito grande, assim como os nossos compadres, os Exus e as Pombagiras. Algumas observações que podem ser feitas a respeito dos caboclos quibandeiros é que a maioria deles possuem um Exu com o mesmo nome. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui. Como é que funciona isso? Então a gente tem, por exemplo, o Caboclo Pantera Negra, que é uma entidade que para nós vai trabalhar dentro da direita, numa gira de caboclo, mas também temos o Exu Pantera Negra, que vai trabalhar numa gira de esquerda, como o Exu Pantera Negra. Então nós temos o Caboclo Pantera Negra e o Exu Pantera Negra. Nós temos, por exemplo, um outro exemplo, o Caboclo Treme Terra e o Exu Treme Terra, tá? Então, alguns dirigentes espirituais, tatas, pais de santo, caciques, tá? Eles consideram que que para um caboclo ser um caboclo quibandeiro, ele tem que ter uma contrapartida com um nome igual na esquerda, tá? E aí a gente vê esses exemplos que eu dei aqui. O Caboclo Pantera Negra, ele é quibandeiro porque ele tem uma contrapartida, ou seja, na esquerda existe o Exu Pantera Negra. O Caboclo Treme Terra, explicando novamente, ele é um caboclo bandeiro porque tem uma contrapartida na esquerda que se chama, que tem o mesmo nome dele, só que é chamado de Exu Treme Terra, tá? Isso é para algumas pessoas uma regra para que um caboclo seja quibandeiro, que ele tenha um nome igual na esquerda, no caso como o Exu, tá? E aí algumas pessoas perguntam, né? Algumas pessoas que estão começando dentro da religião, e muita coisa até eu mesmo não consigo entender a respeito dessa questão de caboclo quibandeiro. Eu gosto muito, né, dessas entidades, mas eu não me aprofundo muito nesse conhecimento, porque eu não vejo necessidade de se conhecer. O importante é o bem que a entidade faz, são as curas, é o bem, é o passe para aliviar a dor, a depressão, para cortar a demanda que a entidade faz no terreiro, tá? Na linha de caboclo. E não, para mim não me interessa todo esse aprofundamento, tá? Eu até sei alguma coisa, mas isso é uma coisa que não tem importância. O que é mais importante é o bem que a entidade faz. É o mal que a entidade quebra, é os bons conselhos que a entidade dá. Então algumas pessoas fazem perguntas, tipo assim, o Caboclo Treme Terra, vamos colocar como exemplo o Caboclo Treme Terra, que é uma entidade que eu adoro, eu sou apaixonado pelo Caboclo Treme Terra, eu já tenho vídeo aqui no canal que eu falo, né, que eu sou super fã do Caboclo Treme Terra. Então algumas pessoas perguntam assim, o Caboclo Treme Terra é o mesmo Exu Treme Terra? Bom, eu acredito que não, tá? Essa é a minha crença. Quem acredita diferente, tudo bem, problema dessa pessoa, né? Cada um tem direito de acreditar naquilo que quer. Então eu acho que não. Acho que o Caboclo Treme Terra é uma entidade, é um espírito, e o Exu Treme Terra é outro espírito, tá? Então são questões, né, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, e cada um vai ter um conceito, vai ter uma opinião, e a gente tem que respeitar a opinião de todos eles. Uma outra pergunta que a maioria dos irmãos fazem é: o médico que trabalha, por exemplo, com o Caboclo Treme Terra, vai trabalhar com o Exu Treme Terra ou vice-versa? Tá? É outra questão. Então, aquele irmão que trabalha com o Caboclo Treme Terra, ou qualquer outro caboclo quibandeiro, vamos falar desses caboclos quibandeiros que tem um nome e uma contrapartida na esquerda. Ele vai trabalhar com o Exu Treme Terra? Esse Exu que ele vai trabalhar é o mesmo caboclo? Eu acredito que não.
esse irmão pode trabalhar com o Exu Treme-Terra e trabalhar com o Caboclo Treme-Terra, mas eu acho que não vai ser, eu acredito que não é a mesma entidade, tá? Por quê? Porque um caboclo ele tem uma vibração, ele tem uma evolução espiritual, e um Exu tem outra evolução espiritual. Um caboclo tem objetivos dentro de uma gira, muitas vezes diferentes, tá? Eu acredito sim que os caboclos quibandeiros, por serem quibandeiros, eles são mais rústicos, no sentido de que eles pegam mais esses problemas de encaminhamento de obsessores, de quiumbas, tá? Eles têm mais facilidade para quebrar um feitiço, uma demanda, destruir um trabalho de magia negativo que talvez outra entidade, né? Eles têm mais essa característica. Mas não quer dizer que os outros caboclos normais, entre aspas, tá? Não tenham. Mas eles têm mais capacidade de lidar com isso. Algumas pessoas também falam que os caboclos quibandeiros são aqueles Exus que estão evoluindo, que já estão evoluindo para caboclo, tá? Isso são várias considerações. Então, assim, ó, eu não vou falar tudo que eu sei, tudo que eu já ouvi, porque muita coisa eu não acredito, tá? Mas eu respeito. E aí, novamente, caímos no mesmo problema, ou seja, uma chuva de respostas discordantes e, por vezes, desconexas. O que eu acredito, tá? O que eu acredito? Eu parto da premissa que, numa gira de esquerda, é mais correto haver entidades que deem o nome de Exu e Pombagira, e não de caboclos. A manifestação de caboclos é para as giras da direita. O contrário disso, creio ser uma bagunça e um desrespeito às normas, vibrações e objetivos da gira. Ou seja, vamos fazer aqui uma abreviação, tá? Gira de direita de caboclos é para caboclos e gira de esquerda para Exu é para Exu. E Pombagira. Aqui na tenda, agora uma particularidade da nossa terreira, aqui na tenda não é permitido e nem é comum, nunca aconteceu, de Exus virem nas giras de caboclos ou caboclos virem nas giras de Exus. Isso não é permitido aqui. Para mim, isso é uma bagunça. Isso não faz parte do nosso ritual, tá? Se isso acontecer, tem que haver um motivo muito especial e somente um médium pode manifestar. Pode ter essa manifestação contrária à vibração que está ocorrendo naquele momento ali. Pois nesse caso haverá, como eu falei, uma quebra de vibração, mas essa regra é aqui para a tenda de caridade Caboclo Pedra Branca. Nas outras terreiras, cada um faz o que quiser, não tem que meter na casa dos outros e não quero que ninguém se meta na minha casa. As regras daqui são minhas, não permito que ninguém quebre as regras. Senão, automaticamente, eu vou ter que conversar com esse irmão e se isso voltar a acontecer, eu vou ter que convidar o irmão para se retirar, como já aconteceu algumas vezes. Não nesse caso, mas em outros casos, tá? Então, existem inúmeras informações sobre os caboclos quibandeiros que não tem sentido quando consideramos o ritual de Umbanda tradicional, por exemplo, a Umbanda esotérica, a Umbanda sagrada, e possuem sim fundamento e sentido nos rituais de Quimbanda, daquela religião dos nossos irmãos quibandeiros que tem um fundamento, que tem fundamentos e rituais diferentes dos nossos. Por exemplo, alguns irmãos dizem que os caboclos quibandeiros são enviados por São Cipriano, mas na Umbanda tradicional, principalmente na Umbanda sagrada, esses fundamentos não existem. São Cipriano, na Umbanda sagrada, não é considerado um orixá. A gente sabe quais são os orixás que tem ali, que foram elencados pelo próprio Preto Velho lá, do Rubens Saraceni, que fazem parte dos orixás que constituem a Umbanda Sagrada. E São Cipriano não tem nenhuma relação com isso. Pelo menos na Umbanda Sagrada. Agora, se tem lá na Quimbanda, lá naquela Umbanda que tem vertente, que é cruzada, ou molocô, seja lá o que for, isso aí é outra história, tá? Na Umbanda tradicional, na Umbanda Sagrada, na Umbanda Esotérica, São Cipriano não é orixá. Ele não tem relação com nenhum orixá, tá, gente? Uma outra consideração. Alguns irmãos também dizem que é possível e que se deve fazer sacrifícios de animais para os caboclos quibandeiros. Mas na Umbanda tradicional e sagrada, por exemplo,
não fazemos sacrifícios, nem para os Exus, sendo vedado todo e qualquer tipo de sacrifício de sangue. Eu não preciso falar mais nada, né, gente? Então, esse tipo de ritual é um ritual exclusivo das Umbandas Cruzadas e da Quimbanda. Não faz parte da Umbanda sagrada, não faz parte da Umbanda esotérica, não faz parte daquela Umbanda branca, muito menos da Umbanda branca. Então a gente tem que entender isso aí. Outras pessoas dizem que os caboclos quibandeiros podem fazer o mal para as pessoas, mas na Umbanda tradicional e sagrada, novamente eu cito, somente as entidades se manifestam nos meios para fazer o bem. Então é outra coisa, é outra consideração que eu não preciso ficar debatendo aqui, que são ideias diferentes. Cada um segue aquilo que quer. Concluímos, portanto, que informações como estas não fazem sentido nos rituais de Umbanda sagrada, esotérica ou tradicional, e sim possuem sentido para algumas vertentes de Umbanda cruzada com a Quimbanda ou para a Quimbanda propriamente dita. Tá, gente? Então, a gente está conversando. Eu não estou querendo convencer ninguém de nada, porque não me interessa convencer ninguém. Eu estou trazendo aqui uma informação e dizendo como eu penso. Não tenho nenhum objetivo nesse vídeo de convencer ninguém. Eu sempre digo, se tu tá fazendo a tua... se tu tem lá a tua terreira, a tua umbanda, tu é pai de santo, ou tu é médio, dirigente, ou só frequenta assistência, e tá dando certo, continua fazendo. Continua lá no teu ritual, tá? Eu não tô aqui para convencer ninguém que tal coisa é certa e que tal coisa é errada, tá? Cada um sabe o que é certo e o que é errado para si mesmo. Eu sei o que é para mim e eu faço aquilo que eu considero que é certo. Devemos entender que cada terreiro, cada vertente tem seus fundamentos e todos os fundamentos devem ser respeitados. Toda casa e todas as vertentes devem ser respeitadas. As tradições de todas as vertentes e as tradições e fundamentos de todas as casas devem ser respeitadas. E que essa história de que o que eu digo é certo e o contrário é errado vai servir única e exclusivamente para a vida dessa pessoa, tá? Para a crença pessoal dessa pessoa. Então, crença já é uma coisa pessoal, né? E para as regras da terreira, do terreiro de Umbanda, seja ele cruzado ou não importa a vertente, isso vai servir para a terreira que ele funciona. Ninguém tem que obrigar o outro. Não existe essa história de obrigar. Ninguém acreditar naquilo que tu acredita. Isso é errado. Tá, gente? Ou a gente não tem que ficar criticando ninguém. Cada um sabe de si e pronto. Não tem que obrigar ninguém a acreditar na gente. Eu não obrigo ninguém. A pessoa não tá gostando, não acreditou naquilo que eu faço, né? Vai com Deus. Seja feliz, Deus te abençoe. Procura um lugar onde tem rituais que tu acredite, que tem pessoas que tu acredite, que tem uma vibração, que tem uma egrégora que vai fazer, que vai te satisfazer. E aí eu deixo bem claro aqui que quando as pessoas não respeitam os fundamentos dos outros terreiros, recaímos naquele velho problema da intolerância religiosa. Sim, da intolerância religiosa. E infelizmente eu conheço alguns irmãos que se dizem umbandistas que são mais intolerantes que alguns irmãos evangélicos que já encontrei na minha vida. Então eu vejo assim muita pessoa que é super intolerante com relação à crença do outro, sabe? Já tive casos aqui da terreira de pessoas que estiveram aqui comigo por alguns meses e depois eu convidei essa pessoa para sair e essa pessoa disse assim para mim que tudo que eu fazia aqui era errado. Pô, se essa pessoa esteve aqui durante tanto tempo e achava isso, porque teve tanto tempo aqui? Isso não foi uma pessoa só. Algumas pessoas que passaram para cá, que passaram por aqui pela tenda, né? E no final saíram, porque foram convidadas para sair ou por algum outro motivo. No final chegam e dizem assim para mim, bom, o que tu faz aqui eu não acredito. Então por que tu tivesse aqui tanto tempo se tu não acredita naquilo que eu faço? Isso acontece em várias religiões. Então, o ser humano é complicado. Bom, eu não poderia deixar de mencionar uma crença
em que alguns irmãos consideram que o caboclo das 7 encruzilhadas, sim, o caboclo das 7 encruzilhadas, entidade responsável pela fundação da Umbanda, como sendo um caboclo quibandeiro. Pois se você se lembrar daquilo que eu falei anteriormente nesse áudio, nesse vídeo, tá? O caboclo das 7 encruzilhadas tem sim a sua contrapartida lá na esquerda da Umbanda, tá? Como o Exu das 7 encruzilhadas. Então, para algumas pessoas, o caboclo das 7 encruzilhadas, aliás, é um caboclo quibandeiro, porque ele tem a sua contrapartida e tem uma entidade lá na quimbanda, ou melhor dizendo, na esquerda da Umbanda, para não deixar isso uma bagunça, né? Não virar isso uma bagunça, que tem o mesmo nome dele, ou seja, tem o caboclo das 7 encruzilhadas e tem o Exu das 7 encruzilhadas. E aí vai valer aqueles mesmos questionamentos. Será que o caboclo das 7 encruzilhadas que baixa lá na gira de caboclo é o mesmo Exu das 7 encruzilhadas que baixa na gira de Exu? Para mim, não. Tá? Mas tem gente que pensa diferente. E aí, respeito. Simplesmente respeito. Tá? Eu respeito, mas aqui na minha terreira, na terreira onde eu sou dirigente, esse tipo de coisa não funciona dessa maneira. Bom, gente, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo. Para nós, o seu like é muito importante. De vez em quando eu não tô gravando mais todas as semanas, porque não dá, minha vida tá bem corrida. Você sabe que eu tenho um livro aí, né? E eu estou escrevendo outros livros. Vai aparecer aqui, lá no vídeo, a capa do meu livro. Eu escrevo também várias coisas, atendo pessoas. Então, assim, ó, tenho uma vida corrida, tenho o meu trabalho, graças a Deus. Tenho muitas coisas para fazer, então não consigo mais gravar vídeo toda semana. Mas sempre quando eu trago vídeo, é um vídeo bem interessante. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês se inscrevam no canal e não esqueçam de clicar no sininho de notificações. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.